Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. O pessoal está pedindo para eu falar um pouco sobre a Omicron, a nova variante de preocupação diagnosticada ou reconhecida a primeira vez em Botsuana. Então aqui no primeiro slide para vocês vou mostrar as variantes de preocupação hoje da OMS. Temos ali a Omicron, novembro de 2021, Botsuana, provavelmente Botsuana, tem gente que está reconhecendo ela em outros locais, enfim, isso está para ser ainda confirmado. A Gama foi novembro de 2020 no Brasil, a nossa famosa P1, a Delta, 2020 na Índia, que é a predominante atualmente, a Beta da África do Sul, também 2020, e a Alfa 2020 do Reino Unido. Então a Omicron é a primeira, ou a única no momento de 2021, que está causando preocupação, segundo a OMS. O que acontece? O que acontece é o seguinte, nessa região onde ela foi identificada, nós temos diversos inquéritos epidemiológicos mostrando que a Delta era predominante. E, de repente, uma cepa diferente, né, uma variante diferente começou a dominar a Delta que já é muito transmissível. Então, olha, se tu tem uma Delta que está sendo sobreposta por uma outra variante, essa outra variante, com certeza, é muito mais transmissível do que a Delta. E a Delta já é muito transmissível. Então esse é um ponto que é fácil de nós reconhecermos, é fácil de nós entendermos que ela é uma variante de transmissão rápida. O que acontece? Acontece que foi reconhecido diversas mutações nela, mutações acima de 50 mutações. E isso daí faz com que exista preocupação de que ela tem um escape vacinal ou um escape de uma infecção anterior. Um escape da infecção anterior, eu não acredito muito, gente, tá? As pessoas, assim, reinfecção pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, é um evento raro, tá certo? É um evento raro. Nós não temos visto isso. Os estudos aí mostram 0,1 a 0,4% de reinfecção, e um estudo americano mostrou que entre os reinfectados, 0 óbitos, tá? Então, assim, teve a doença, tá tranquilo, tem uma imunidade natural ao vírus. Lembrando que esse vírus é 80% semelhante ao SARS-CoV-1 lá de trás, e os pacientes que tiveram a infecção pelo SARS-CoV-1 estão até hoje imunizados contra o SARS-CoV, certo? né? Então aqui no segundo slide, mostrando aqui a conclusão. Evidências em nível de população sugerem que a variante Omicron está associada a uma capacidade substancialmente de escapar de imunidade de infecção anterior. Questões urgentes permanecem sobre a Omicron. Se a Omicron, né, também é capaz de escapar da imunidade induzida por vacina e na proteção contra doenças graves e morte. Bom, aqui eu discordo um pouco, tá certo? Porque escapar da vacina nos parece que sim. Nada, nenhuma novidade, porque a Delta também escapa da vacina. Então é o seguinte, se tu tem uma população que ela é amplamente vacinada, ou que tem vacinados, certo? Você está exercendo uma pressão seletiva em cima do vírus, para que o vírus escape desses anticorpos neutralizantes da classe IgG que os vacinados têm. Isso já tinha sido alertado lá no início da vacinação por um prêmio Nobel, chamaram o cara de tudo, né? Até de terraplanista. Então, enfim, mas isso daí é uma coisa que faz todo sentido e nós vemos que isso realmente vem acontecendo, tanto com a Delta e muito provavelmente, sim, com a Omicron. Tanto é que todos os diagnosticados aqui no Brasil com Omicron, por exemplo, já eram vacinados, certo? E com vacinas ok, assim, vacinas potentes, digamos assim. O próximo slide aqui, então, a atualização da Omicron pela Organização Mundial de Saúde, e que ainda diz que a gravidade da doença ainda não está clara se a infecção com Omicron causa doença mais grave em comparação com infecções com outras variantes, incluindo Delta. Então, a própria OMS ainda não disse que isso está acontecendo. E, na verdade, na data de hoje, até onde eu saiba, até onde eu consegui pesquisar, 5 de dezembro, nenhum óbito até agora pela Omicron. Ok? Então, assim, se fosse uma coisa terrível, tá certo? Os óbitos já teriam começado a aparecer, porque o número de casos está acelerando nas regiões onde a Omicron está acontecendo. O próximo slide aqui, então, mostrando que não é unânime que ela seja ou potencialmente mais grave. Os cientistas resistem à ideia de que o Omicron é mais perigoso que outras variantes. Já no próximo slide, nós vamos mostrar um artigo da Nature, né? O artigo da Nature é quão ruim é o Omicron, e o que os cientistas sabem até agora. O Omicron causa doença mais branda ou mais grave do que as variantes anteriores. Os primeiros relatórios relacionam o Omicron com doença leve, aumentando as esperanças de que a variante possa ser menos grave do que alguns dos seus predecessores. Então, a própria Nature diz, olha,
tudo bem, ela tem enormes mutações, ela transmite com certeza com mais facilidade, ela muito provavelmente transmite pairando no ar, algo que acontecia com as outras, mas a gente sabe que não é o comum, tá certo? Porque como ela tem uma afinidade maior ao receptor ACE2, ela precisa de uma carga viral muito menor para causar infecção. Ok, isso aí nos parece que sim, e os dados mostram que realmente tem acontecido. Agora, realmente, mostrar a gravidade da doença, isso talvez seja uma das coisas que mais demore para a gente conseguir saber. Lembra lá quando a Delta começaram a dizer, olha, a criança está tendo doença grave com a Delta. Gente, isso não aconteceu. A criança continua tendo o privilégio de ter doença branda, muito branda, pelo SARS-CoV-2, em qualquer variante até o momento, certo? Os sinais e sintomas também da Omicron são semelhantes às das cepas anteriores, alguns relatos de palpitação e de dor de cabeça, cefaleia, tá bom? Mas isso daí também a gente tem que albergar mais dados para nós termos certeza que realmente é essa apresentação clínica mais comum da doença. A própria Nature, então, fala que a questão da gravidade será uma das últimas partes a serem capazes de desvendar. Foi assim que aconteceu com a Delta também. Então ali a Nature bem cautelosa realmente em dizer que ela é mais grave ou menos grave. Enfim, por que se levantou essa hipótese de ela ser mais grave? Pela conformação dela de laboratório, certo? Pela análise das mutações e tudo mais. Isso daí é uma coisa. Agora, a vida real, como que ela se comporta realmente na sociedade, nós precisamos de algumas semanas para sabermos que se realmente ela é uma cepa mais preocupante em relação à gravidade. A transmissão, isso daí para mim é bem tranquilo, que ela tem uma transmissão muito rápida, muito acelerada. Então eu fiz aqui um resumo do último slide. Ela é mais transmissível? Sim, ela é mais transmissível. Ela escapa da vacina? Provavelmente ela escapa da vacina. Nenhuma novidade. As cepas anteriores, a Delta, que era predominante nesses locais, é predominante aqui no Brasil, também escapa da vacina, mas a vacina mantém a sua proteção contra a doença grave. Porque apesar dela infectar, nós temos que lembrar que essas vacinas, elas também desenvolvem imunidades mais na retaguarda, digamos assim, mais profundas, que é a imunidade celular. Tá bom? Então, o corpo, de certa forma, já está avisado. Olha, nós temos um patógeno semelhante a esse que está circulando e ele produz os anticorpos específicos com muito mais velocidade. Então, resta dúvida sobre a gravidade da doença. A gravidade da doença tem diversas coisas que nós vamos ter que observar. Primeiro, a sua carga viral está relacionada à maior gravidade? Sim, está. As alterações no interferon também. Então, daquelas pessoas que têm probabilidade de ter doença mais grave, nós sabemos, pessoas mais idosas, com comorbidades, também nenhuma novidade até agora. Então é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de acionar o sininho, se inscrever no canal e dar o seu joinha aí para a gente continuar crescendo no nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e por favor, pessoal, nada de pânico. Nós já conhecemos muita coisa desse vírus. Até o próximo vídeo.